A paz do Senhor, boa noite a você que agora está nos assistindo, dando continuidade à nossa série de de estudo nos Evangelhos, Romanos 7. Nós vamos ler a primeira estrofe, já até dividida pela Sociedade Bíblica, e nós vamos ler dos versículo 1 até o versículo 6, já dando aí a introdução do capítulo e já mostrando, já norteando um pouco do que hoje nós vamos estudar. Então, versículo 1 do capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, ela será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Só até aqui, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, novamente, ó Pai, estamos aqui na Tua presença para aprender um pouco mais de Ti. E nós não conseguiremos a menos que o Teu Espírito Santo nos revele os mistérios da Tua palavra. Por isso nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor se revele mais um pouco a nós. Revela o Teu amor, revela a Tua graça, revela as verdades da Tua palavra que são vida para nós, vida para as nossas casas, vidas para as nossas famílias. Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Essa primeira parte do capítulo 1, Paulo ele está fazendo mais uma vez o que nós já vimos nos capítulos anteriores. É um jogo de referências. Então, ele pega a referência agora da viuvez e vai tratar novamente a questão da morte para o mundo e agora acrescentando um pouquinho da morte também para a lei, ou seja, da morte para o Velho Testamento. Então, peraí, Paulo está dizendo que a gente tem que excluir todo o Velho Testamento? Não. A gente vai ver que o próprio texto vai se explicar. Paulo vai clarear a situação. Mas, a princípio, vamos relembrar alguns pontos e entender o que Paulo está falando aqui. Vamos lembrar que o livro de Romanos, embora endereçado a romanos e não a judeus, é endereçado a judeus carnais que viviam em Roma. Então, ele é para que o judeu entenda melhor o porquê que agora o povo de Deus não é só mais o judeu, mas todo aquele que crê em Cristo Jesus, ou seja, que o povo de Deus não está mais excluso, não está mais ligado somente aonde você nasce ou de quem você é filho, mas que agora está verdadeiramente aberto a todo aquele que crê em Cristo Jesus, e também para que o judeu ou o leitor, mesmo que não judeu, entenda como funciona ou tente entender como funciona um pouco do amor de Deus e da graça do Senhor sobre nós. Então Paulo agora vai tratar de algo que a gente chama de legalismo, que é o quê? É um pensamento. Era primeiro do judeu, mas hoje a igreja também, em grande parte, tem um pouco desse pensamento, que é você acreditar que você é salvo pelo cumprimento das leis bíblicas, pelo cumprimento das leis do Velho Testamento. Então, quando você se depara com esse tipo de pensamento, você encontra geralmente pessoas que, às vezes, exageram em excesso, por tentar cumprir à risca até mesmo coisas que já foram abolidas no passado, ou você vai encontrar, infelizmente, pessoas hipócritas, que não conseguem cumprir nada, mas que
tentam ainda jogar um peso sobre outros. Paulo não está aqui dizendo que agora está tudo liberado, a gente pode fazer o que quiser. Não é isso. Nós vimos na semana passada que não. Mas Paulo está agora trazendo para o seu leitor que o Velho Testamento, que as antigas alianças, que a lei de Moisés, o Pentateuco, tudo isso agora é passado. Estamos em uma nova aliança. E por que ele usa o símbolo do casamento? Porque o casamento, ele é uma aliança vitalícia com o cônjuge. Então, ele está utilizando um sistema de aliança justamente para explicar, justamente para demonstrar o quê? Que da mesma forma como o judeu estava ligado à aliança com Deus lá em Moisés, aquela aliança é como se fosse o marido que faleceu, acabou, morreu. Ele não precisa mais ser fiel àquela aliança, porque aquela aliança acabou. Agora temos uma nova aliança. O judeu tem um novo casamento agora em Cristo Jesus. Nossa, como eu entendo isso? Você, no seu particular, no dia a dia, você costuma dizer, essa pessoa morreu para mim, ou seja, você não quer mais saber dela, ela fez alguma coisa ruim para você. Ou então, essa situação morreu, acabou, fim. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar com isso, eu não preciso mais dar atenção a isso. Quando Paulo está dizendo que a lei é esse marido que agora faleceu, ele está dizendo o quê? Que é para o judeu parar de ficar ligado aos rituais, parar de ficar ligado às circuncisões, parar de ficar ligado a toda a ritualidade que havia no Velho Testamento para identificar o povo de Deus. Porque agora o povo de Deus é identificado não mais pelos ritos, mas sim pelo Espírito Santo que habita nele. Então, como o mundo lá fora vai reconhecer em nós o povo de Deus? Não é porque nós guardamos o sábado, não é porque nós nos reunimos um dia certo na semana, não é porque temos uma roupa única, específica, que só nós usamos, não. O mundo vai reconhecer o povo de Deus quando vê que o Espírito Santo trabalha no meio do povo de Deus. Como o Espírito Santo trabalha? Com poder e maravilhas? Sim, mas também com transformação de vida. Também mostrando o que? A santidade. Verdadeiramente nós sermos um espelho de quem é Cristo Jesus. Então, quando Paulo está trazendo aqui essa menção ao casamento, não necessariamente ele está formulando uma teologia a partir daqui para falar do casamento. Ele está pegando uma coisa que era de entendimento óbvio. Se uma mulher tem um marido e de repente ela aparece com outro cara, ela está traindo o marido. Mas se o marido morreu, ela é livre, ela não precisa, né? Porque havia um pensamento também na época que a mulher estava ligada ao marido até mesmo na morte. Então o marido morreu, algumas até morriam com ele, se suicidavam, ou ficavam a vida toda na viuvez, sem casar-se novamente, em fidelidade a ele, e não por uma escolha. Então Paulo está falando, nós bem sabemos, a lei é assim, falecendo o esposo ou a esposa, o cônjuge é livre para, se caso queira, tenha condições, casar-se novamente. Da mesma forma, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então, a lei de Moisés é como se fosse isso, morreu, acabou. Então, quer dizer que eu tenho que excluir o Velho Testamento? De jeito nenhum. A gente vai ver mais para frente que a lei é boa, ela norteia. Então, eu posso ir sim no Velho Testamento, até porque lá eu vou encontrar a vontade de Deus para o seu povo, e também vou encontrar grandes homens e mulheres de Deus que, através da sua fé, são testemunho para a minha vida. Mas eu preciso entender que o que norteia a minha vida hoje, o meu comportamento na sociedade, é o Novo Testamento. Então, eu não vou mais tacar pedra na adúltera. Eu não vou mais fazer as leis de pena de morte como era no Velho Testamento. Eu não vou mais fazer os ritos. Eu não vou mais ter as restrições alimentares. Isso tudo era passado. Eu não preciso mais da figura do sumo sacerdote, porque Cristo Jesus substitui. Eu não vou precisar mais dos levitas, porque agora todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Então, aquilo lá é sombra para o que hoje nós vivemos. Por isso que é ilógico pegar elementos do Velho Testamento e botar no culto. Vou pegar a Arca da Aliança e botar no culto. Eu não preciso. Justamente porque a Arca da Aliança simbolizava aquilo que viria.
Eu não preciso dos castiçais, eu não preciso do chofar, eu não preciso da roupa sacerdotal, eu não preciso disso. Cristo Jesus cumpre perfeitamente tudo. Tudo isso do Velho Testamento apontava para Cristo. De Adão até Malaquias, de Gênesis até Malaquias, o último livro do Velho Testamento, tudo sempre apontou para Cristo Jesus. Todas as alianças, tudo o que foi feito, a Páscoa na velha aliança, que era você matar o cordeiro, simbolizando que o cordeiro assumiu o seu lugar no pecado, e ele morre, Jesus Cristo vem e é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aponta para Cristo. Então o judeu precisa se libertar da velha aliança, e o crente também às vezes precisa se libertar do legalismo, entender que nós somos salvos não pelo cumprimento de rituais religiosos ou porque tentamos seguir à risca determinados mandamentos. Não, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Ou seja, o que é graça? A graça é um favor imerecido. Ganhei um chaveiro de graça, eu não paguei por ele, eu não merecia ele. É diferente de eu ganhar por uma recompensa. Eu trabalhei e me deram um terno de recompensa. Não. Agora, eu não trabalhei, não fiz nada e ainda assim alguém muito bom comprou o terno e me deu o terno. É graça, favor imerecido. Eu não fiz por merecer, eu não paguei. Jesus Cristo morre por nós na cruz por graça. Não é porque nós conseguimos cumprir toda a lei, porque nós vamos ver que nós somos incapazes de fazer isso. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? Quando fala-se lei, está falando o Velho Testamento. A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, como nós já falamos, o Velho Testamento então é pecado? Está errado? De jeito nenhum. Ele norteia justamente para que nós vejamos o que é certo e o que é errado. Mas, devido ao nosso pecado, a lei não consegue produzir salvação, mas, ao contrário, ela produz condenação. Por quê? Porque nós estamos contrários à lei, porque nós desobedecemos à lei. Então, a lei não vem para salvar, ela vem para punir, justamente porque nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejos cobiçosos. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Como eu consigo entender isso aqui na prática? A mulher adúltera diante de Jesus. A lei produziu para ela salvação ou morte? Morte e condenação. Ela pecou e ela iria morrer. Uma morte justa, porque ela pecou. Mas Jesus Cristo ofereceu o que para ela? Graça. Ela merecia ser apedrejada? Sim. A palavra de Deus diz que o adúltero, não a adúltera, os adúlteros, o homem que adulterou devia estar ali também, não estava. Mas os adúlteros deveriam ser apedrejados. Então a lei é boa, ela é justa, ela é séria, ela é reta, mas ela não produz salvação. Ao contrário, ela condena, porque ela expõe o pecado. Essa é a diferença do tempo da graça para o tempo da lei. O que é errado permanece errado. Não mudou. O adultério era errado lá atrás, continua sendo errado hoje. Mas agora há um intermediador entre a lei e o condenado, que é o advogado Cristo Jesus. Então a lei vem para condenar, mas Jesus se coloca na frente e traz graça e salvação e misericórdia e perdão. Então, o que Paulo está falando é exatamente o quê? Que a lei não é ruim. Mas se eu for me basear só nela, eu já estou condenado. E se nós pensarmos bem, se eu for ler toda a palavra de Deus
e eu botar no crivo exatamente cada partezinha da minha vida, eu vou ver que não passa uma área que não esbarre em alguma coisa. Então a lei vem para me condenar, porque ela aponta o pecado. Por isso, nós não devemos estar ligados ao cumprimento da lei no sentido de acreditar que eu só vou ser salvo pelo cumprimento da lei. Mas, ao contrário, eu não serei salvo justamente porque eu não consigo cumprir a lei. Por isso, Jesus Cristo vem. Ele me perdoa do meu pecado e o Espírito Santo começa agora a me capacitar a eu viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta. Então, não é o fato de eu cumprir a lei que eu serei salvo, mas eu, por ser salvo, serei capacitado a, quem sabe, cumprir a lei, porque Jesus vai completar essa obra na minha vida. Então, o primeiro passo é de Cristo, não nosso. Se eu tenho algum ato de bondade na minha vida, não é porque essa bondade veio de mim. Ah, mas eu não cobiço, mas eu não adultero, mas isso não vem de mim. É Jesus quem produz isso em mim. De mim veio o pecado mesmo. De mim veio a vontade de fazer. De Jesus vem a força para lutar contra ela. Então somos salvos não pelo cumprimento da lei, mas pelo amor de Cristo Jesus, que olha para nós, vê o quão somos imprestáveis e por algum motivo não explicado jamais nas Escrituras, Ele ainda assim nos amou, nos salvou, nos perdoou e nos transformou para vivermos para a sua glória. 12. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira alguma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Agora entendam a explicação. Versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, ou seja, o Velho Testamento, a lei de Deus é espiritual, é boa. Porém, versículo 14 ainda, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu próprio corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele está falando bonito, mas você na prática sabe exatamente do que ele está falando. Você sabe que a palavra de Deus diz isso, mas os teus impulsos te levam para o caminho oposto. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas veio uma raiva em mim que é tão difícil perdoar. Eu sei que eu não devo andar ansioso, mas a ansiedade parece que me toma e me domina, e quando eu vejo, eu já fiz tudo de qualquer maneira e me coloquei em um caminho errado. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que a palavra de Deus diz isso e diz aquilo, mas parece que o meu corpo conspira para que eu lute contra aquilo que eu sei. Então Paulo está dizendo, aquilo que está na minha mente, ou seja, a lei, parece que não combina muito com o meu corpo, porque ele parece que luta contra ela, a minha mente luta contra a lei, o meu coração luta contra a lei, e é exatamente isso, e nós passamos por isso dia após dia. Nós sabemos a palavra de Deus, ou pelo menos deveríamos saber, mas temos a noção do certo e do errado. Mas ainda assim parece que a nossa carne continua sempre indo contra aquilo que é do Espírito. O que Paulo está trazendo aqui para o judeu? Ele está querendo mostrar, olha, a lei é espiritual, ela é santa, ela é boa, mas nós não somos santos e bons e espirituais o suficiente para conseguirmos viver ela à risca.
E ele mesmo se usa como exemplo, e aqui já tirando qualquer tipo de capa de santidade e se colocando como homem, humano, carnal. Ele está falando, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que ele está querendo dizer? É quando você... Não devia ter feito isso, por que eu fiz isso? É o pecado. Nós não temos capacidade em nós mesmos de vencer o pecado, porque nós já fomos concebidos em pecado. Em ventre de pecados, como me concedeu minha mãe, falou o rei Davi. Já está na nossa natureza, verdadeiramente carne. Quando a gente fala carne, milita contra o espírito. Carne, nós estamos falando do próprio corpo mesmo. O nosso corpo, a biologia nossa, vai contra aquilo que é santo e aquilo que é puro. Porque a nossa mente vagueia pelo que é imoral. Os nossos sentimentos vão sempre na direção contrária da palavra de Deus. É uma luta constante. E se nós confiarmos na nossa própria força, nós vamos perder essa luta. E é o que muitas das vezes acontece. Às vezes o crente tenta vestir uma capa de santidade extrema, ele não consegue cumprir as próprias expectativas que ele coloca sobre si, ou coloca talvez uma alta expectativa sobre outro, e essa pessoa acaba tropeçando, acaba errando, se decepciona da fé e abandona o evangelho, acreditando que ele jamais será bom o suficiente para o evangelho. Realmente, ele jamais será bom para o evangelho. E é exatamente essa a grande verdade do evangelho. Nós não somos bons o suficiente para Cristo, nós não somos bons o suficiente para ir para o céu. Ele é que é bom demais. E a bondade dele derramada sobre nós anula a sujeira do nosso pecado e nos faz bons também e aceitáveis diante do Senhor. Então, o que a gente tem que entender? Toda a palavra de Deus é boa, irmão. Sempre que a gente vê na palavra de Deus, até mesmo aquilo que nós não gostamos ou não concordamos, nós temos que entender que a palavra de Deus é que está certa. Se eu não concordo ou se eu não acho adequado, é justamente porque eu sou pecador e eu estou lutando contra a palavra de Deus. Eu preciso ter humildade para quando a palavra de Deus me confrontar, eu entender que eu estou no caminho errado. Mas a vida toda eu vivi assim, a vida toda eu vivi num caminho errado. A palavra de Deus é que está certa, ela é santa, ela é boa, ela vai nortear a minha vida exatamente para onde eu devo ir. A palavra de Deus, ela também é uma barreira de proteção para mim, porque dela vem a vida e da minha própria carne vem a morte. Então, os meus desejos naturais, meus próprios pensamentos, minhas próprias ideologias, as minhas paixões, os meus desejos, tudo isso provavelmente está carregado de pecado. E quando eu me volto para a palavra de Deus, às vezes eu vou encontrar um monte de barreira que me impede de concretizar, às vezes até mesmo meus sonhos mais profundos. Mas eu preciso entender que essas barreiras não são de opressão, mas são uma defesa para que eu possa continuar controlando essa minha natureza pecadora. Porque se eu abandonar a palavra de Deus, viver de acordo com as minhas próprias paixões, com os meus próprios desejos, eu vou me desviar totalmente dos caminhos do Senhor e vou trilhar os caminhos da morte eterna, os caminhos do inferno. Versículo 23, novamente. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, aqui Paulo ele faz uma pergunta a qual ele já vai responder. Se o meu corpo é tão ruim assim, vamos abrir um parênteses. Quando a gente fala do que o nosso corpo é ruim, nós estamos falando da matéria em si. Estamos falando do pecado que nos conduz a fazer coisas ruins. Vamos entender as metáforas. Você não precisa modificar o seu corpo, não estamos falando literalmente dos olhos, da boca. Estamos falando de como o pecado inclina o meu corpo, ou seja, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ações. O pecado vai inclinar o meu corpo para o mal, mas não significa que o meu corpo literalmente seja mal. Né? Isso era uma heresia que já foi combatida no primeiro século, que acreditavam que a matéria era má.
né? E até mesmo questionavam se Jesus Cristo de fato era Deus, porque Deus não poderia vir em matéria, já que a matéria é má. O próprio Senhor Jesus Cristo já mostrou que toda a criação de Deus é boa. Ele veio como homem na terra. Ele era homem em carne. Então, os nossos olhos são bons, os dentes são bons, o coração é bom, foi Deus quem criou. Agora, o pecado, ele vem para tirar o sentido que Deus deu a todo o corpo e jogá-lo na lama. Quer um exemplo? Deus fez o corpo do homem e da mulher para que juntos formassem a vida. O pecado vai, distorce ao ponto de hoje o homem querer deformar seu corpo para virar mulher, a mulher querer deformar seu corpo para virar homem, ou não deformarem seus corpos, mas deformarem suas almas, um se unindo com o outro. O pecado é quem faz o mal, e não a matéria física. Então, Deus te criou do jeito que você é para a glória dele. Mulher, homem, Deus te fez para a glória dele. Por isso, o pecado tem que ser combatido na tua vida, porque o teu corpo tem que ser para a glória de Deus. Teus olhos não tem que ser para ver imoralidade, tem que ser para ver as coisas santas. Teu ouvido não tem que ser para ouvir besteira, tem que ser para ouvir os louvores de Deus. Tua boca não tem que ser para falar bobagens, maldições, imoralidade. Tua boca tem que ser para anunciar o evangelho e glorificar o nome do Senhor, cantar louvores a Deus. Ou a tua disposição, o teu vigor, não é para ser gastado aí na rua com drogas e bebedices. O teu vigor é para ser empenhado para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Então é disso que nós estamos falando. O pecado vem e distorce toda a nossa natureza, porque justamente nós somos essa semelhança de Deus. E o pecado distorce aquilo que é da semelhança de Deus. A nossa natureza, carnalmente falando, foi feita por Deus, mas o pecado a distorce completamente. Se o pecado invadiu a minha vida a ponto de até mesmo o meu corpo lutar contra mim, a pergunta de Paulo talvez seja a sua. E agora, o que eu vou fazer? Eu não consigo. A palavra de Deus fala que eu tenho que fugir da imoralidade, mas o meu corpo me conduz à imoralidade. A palavra de Deus diz que eu não posso guardar rancor, mas o meu coração é rancoroso. E aí? Para onde eu fujo agora? Qual é a minha esperança? Se até mesmo o meu corpo, né, quando a gente fala de depravação total, o pecado atingiu cada área da nossa vida. Se cada área da minha vida está escrava do pecado, meu Deus, eu vou para o inferno, acabou. A palavra de Deus mesmo já me condena, porque eu não consigo cumprir nada disso. Agora nós vamos para o capítulo 8, que talvez seja um dos capítulos talvez mais belos e bem escritos da Bíblia. Eu acho que é a exaltação do amor de Deus e uma exclamação que o escritor vai trazer aqui, do tamanho desse amor, da profundidade desse amor e de como esse amor consegue transformar as nossas vidas, que é salvífico, é vida. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, se a lei aponta o meu pecado e me condena como adúltero que merece o inferno, como ladrão que merece o inferno, Jesus Cristo vem, cumpre a lei e agora é digno de me dar perdão. Então, Paulo está dizendo, eu não serei acusado, eu não serei condenado, não porque eu consegui, mas porque Jesus Cristo me deu graça, me deu perdão. O amor de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo é a única esperança para a transformação das nossas vidas. Então, se o meu corpo está todo contaminado pelo pecado, eu clamo a Cristo Jesus, que é o único que pode me limpar, me regenerar, me transformar. Então vejam que Paulo não está dizendo, olha, tu és um pecador e deves viver como pecador mesmo. Esse é o teu caminho, continua nessa vida de pecado e só o inferno que te aguarda. Não, ele está apontando para a esperança verdadeira. Ele está dizendo, olha, realmente tu não consegue se salvar, mas Jesus Cristo veio para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. E em Cristo Jesus, nós somos livres da condenação. Vamos lembrar dos exemplos de novo? A mulher adúltera não estava para ser condenada?
que Jesus Cristo fez? Libertou ela da condenação. Falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O constrangimento foi tanto, por quê? Ele jogou a lei sobre eles, quem não tiver pecado, ou seja, ela desobedeceu a lei, mas todos vocês, tiver alguém aqui que nunca desobedeceu nada, que atire a primeira pedra. O judeu sabia o peso da lei. Eles largam as pedras, porque o pecado, o nosso pecado e o pecado dela são semelhantes. Em algum momento nós também desobedecemos a lei. E o ladrão na cruz, que já estava condenado pela lei dos homens, não tinha mais como ser absolvido, ele já tinha sido condenado à morte. Mas quando olha para Cristo Jesus, ele clama, Senhor, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo misericórdia. Ele reconheceu que Jesus Cristo era rei, ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus, e ali diante dele ele clama, tem misericórdia, quando chegar no teu reino, lembra de mim. E Jesus Cristo fala o que para ele? Ainda hoje ou hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quem nos condenará não está dizendo que de fato não seremos condenados nesse mundo. Se eu cometer alguma infração, eu serei condenado. Mas ainda há uma esperança. Então, ainda que eu seja o pior dos marginais, condenado às mais severas leis, que provavelmente não é aqui no Brasil, é algum país sério, condenado às mais severas leis, tem esperança para mim? Tem. Na lei dos homens? Talvez não. Mas eu posso encontrar graça em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Ainda que os homens me condenem à morte pelo meu pecado, em Cristo Jesus eu posso receber o perdão e a salvação da minha alma. O ladrão da cruz era inocente? Provavelmente não, ele estava ali porque merecia. Tanto que ele olha para Jesus e fala para o outro, nós merecemos estar aqui, ele não. Então ele assumiu, eu mereço a condenação. E nós precisamos assumir também, nós merecemos a condenação. Nós não somos diferentes daqueles que nós vemos que não têm a graça de Deus. Nós merecemos a condenação tanto quanto eles. Mas qual é a diferença de um ladrão para o outro? Um não reconheceu Jesus como Salvador, o outro reconheceu. Não é pelo ato de justiça, é pela fé. Como nós cantamos, somos salvos pela graça, por meio da fé, ou mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. E sabendo disso, nós podemos perguntar o que Paulo pergunta. Quem poderá me condenar se o próprio Deus já me perdoou dos meus pecados? Ninguém. Ainda que Satanás venha com as suas opressões, jogando sempre em mim o peso do meu pecado, o peso do meu erro, dizendo que eu não presto, dizendo que eu não deveria estar aqui, eu posso sim me apropriar da graça de Deus e falar, realmente eu não mereço estar aqui, mas eu estou, porque Cristo Jesus me salvou. Nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim. Versículo 3 novamente. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então é possível que esse meu corpo aqui pecador, cheio de pecados, seja transformado e usado para a glória de Deus, sim. Qual é o exemplo que Paulo vai dar? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio em carne,
mas diferente de nós, não pecou. Ele cumpriu perfeitamente a lei, ele foi santo, e mesmo sendo inocente, foi condenado pelos homens. Todo o peso do pecado foi lançado sobre ele, e quando Cristo oferece a sua vida em favor de nós, ele sofre o castigo que nós deveríamos sofrer. Da mesma forma como no Velho Testamento, eu colocava a mão no cordeirinho, matava o cordeirinho, e aquilo simbolizava o quê? Esse cordeiro, eu passei para esse cordeiro o meu pecado. O cordeiro morreu, porque o salário do pecado é a morte. Eu agora estou inocentado. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu creio no Senhor, Ele toma o pecado que era meu para si próprio, e pelo seu sacrifício na cruz, Ele paga a minha dívida com Deus. Então seria como se houvesse alguma brecha na lei, eu que estava condenado, alguém que me amasse muito falasse, olha, eu vou sofrer a condenação por essa pessoa. Qual é a condenação dele? Ele foi condenado a 12 anos de prisão? Não, eu vou cumprir a pena por ele. Tinha que amar muito, né? Ou então ele foi condenado à morte por esse pecado tão bárbaro, esse crime tão bárbaro. Não, eu vou morrer no lugar dele, eu vou pagar essa dívida dele. É o que Jesus fez por nós na cruz. Então, se nós estávamos condenados, ele assumiu a nossa condenação. E por ele ter assumido a minha condenação, hoje eu não tenho mais condenação nenhuma. É a minha dívida lá no vermelho que eu não consigo pagar, e vem alguém e passa a dívida para o nome dele. Qual é o nome que pagou a minha dívida? Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Então, quando Jesus Cristo paga a minha dívida, ele liberta o meu corpo do pecado. Agora sim, através de Cristo Jesus, eu posso lutar contra o pecado e, pelo Espírito Santo, vencê-lo. Sempre, infelizmente não. A gente vai dar uma escorregada uma hora ou outra. Mas nós sabemos o quê? Que nós podemos nos arrepender e continuar na caminhada até que Cristo Jesus complete a obra que Ele começou nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. E Paulo vai trazer, quem não tem o Espírito Santo não tem a Jesus. Por quê? É o Espírito Santo que convence do pecado e que aponta para Cristo. E esse mesmo Espírito ressuscitou o próprio Cristo dentre os mortos. Então, se Cristo, que carnalmente estava morto, ressuscitou, e esse mesmo Espírito hoje habita em mim, então essa minha vida que era morta, agora vive, mas vive para a glória de Deus. Então, se antes de Cristo eu estava morto para o pecado, agora eu estou vivo para glorificar e exaltar a Deus. O meu corpo é para exaltar a Deus, as minhas atitudes é para exaltar a Deus, o meu comportamento é para exaltar a Deus, os meus pensamentos são para exaltar a Deus, porque Ele me salvou e me resgatou, e agora eu pertenço a Ele. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Já mostrando o que nós sempre falamos. Quando nós dizemos que Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, não é liberdade para, então eu posso pecar à vontade porque Jesus vai sempre me perdoar. Não é isso. Isso é pensamento carnal, não é pensamento do Espírito. O Espírito nos leva ao arrependimento. Então, se eu sou cheio do Espírito, quando eu cometo um erro, quando eu cometo um pecado, ele me leva ao arrependimento e não à negligência. Se eu estou no caminho de negligência, eu tenho que retroceder, voltar e clamar, Espírito Santo de Deus, muda a minha vida, porque não é esse o caminho. Agora, se eu pequei, mas o arrependimento bateu lá, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Porque o corpo vai ser sempre esse, mas a alma está lutando, não é esse o caminho. O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está operando. E um dia, esse pecado que tanto me atribula e que eu não consigo vencer, será vencido pela graça de Cristo Jesus. Então eu não posso jamais olhar para aquela área da minha vida, para aquele pecado e falar, disso aí eu não consigo me livrar. Está repreendido esse pensamento em nome de Jesus. Eu consigo sim.
não por mim mesmo, mas porque eu fui liberto do pecado por Cristo Jesus, o Espírito Santo está em mim. Eu posso escorregar quantas vezes for, mas eu vou continuar lutando até um dia conseguir vencer para a glória de Deus. Eu não posso me contentar com essa vida errada, mas buscar a transformação, porque Ele me chamou para isso. Versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, versículo 12 agora, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo vai reafirmar no meu coração que eu sou filho de Deus. Abba, Pai, o que esse termo vai significar? Fosse trazer para um português bem carinhoso, seria um querido papai, paizinho, pai amado, pai querido. Pela lei, Deus me condenaria, mas através de Cristo Jesus, Ele não me condenou, mas ao contrário, Ele me adotou como filho. Quem teria coragem de ir lá na FEBEM e adotar aquela gente? Botar para dentro de casa? Torná-lo herdeiro do que você tem? Cristo Jesus olhou para nós, dentro dos nossos pecados, mesmo com as nossas falhas, nos amou profundamente, morreu na cruz por nós, nos fez co-herdeiros com Ele, dividiu conosco a sua glória, e Ele, como unigênito Filho do Pai, tornou as nossas vidas também herdeiras da graça de Deus. Cristo Jesus nos tornou junto com eles filhos de Deus. Filhos de Deus. Não tem um título maior que nós possamos ganhar do que esse. Filho de Deus. Talvez eu não possa ter o grau de escolaridade que eu poderia ter, o grau hierárquico no trabalho, na sociedade que eu poderia ter, mas Cristo Jesus me deu o poder de ser chamado Filho de Deus. E é com ousadia, né, que tu chega perante alguém que tu tanto vai contra, que tu tanto erra com a pessoa e ainda chega, paizinho, amado Pai. E não é assim que nós nos chegamos diante de Deus? Isso, de fato, uma ousadia. Isso é um amor sem igual, é um amor infinito. Eu tenho em Deus não somente o perdão, irmãos, mas eu tenho um convite para viver uma vida de intimidade com Ele. Eu posso desfrutar de momentos maravilhosos com Deus, assim como um pai querido desfruta de momentos maravilhosos com seu filho. Eu posso me achegar a Ele e entender que não mais há um véu separando, não mais há uma arca contendo, mas que verdadeiramente esse Espírito que operou todos os milagres no Velho Testamento, esse Espírito que ressuscitou o próprio Cristo, hoje Ele habita em mim e me faz filho de Deus. Eu clamo, Abba, Pai, Paizinho querido, Papai, porque Cristo Jesus fez isso por mim. Se nós participamos dos sofrimentos, participaremos também da sua glória. Cristo Jesus sofreu para nos dar essa herança. Nós também sofreremos até tomarmos posse dela.
Então, a semelhança de Cristo, o que Paulo está dizendo? Que o nosso caminho tem que ser igual o de Cristo. Se a obra de Cristo foi caminhando para o sofrimento, para que depois do sofrimento recebesse a glória, nós, como crentes, também caminhamos por uma vida que, claro, vai ter seus momentos alegres, mas que também vai trazer os seus sofrimentos. Mas se nós permanecermos fiéis no propósito, assim como Cristo permaneceu fiel no seu próprio propósito, nós receberemos a mesma recompensa que ele recebeu. Qual foi a recompensa? Ainda que morto pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia, hoje vive e reina com Deus. Nós, ainda que venhamos a morrer nesse mundo, pela mão dos homens, pela enfermidade ou por uma loucura aí que nós mesmos façamos, atravessar a rua sem olhar, eu serei ressuscitado para viver com Deus nos céus para toda a eternidade. A semelhança do próprio Cristo que morreu na cruz por mim. Agora, nós vamos ser apresentados à maravilha da glória futura e como nós devemos olhar para a nossa vida terrena hoje como insignificante diante daquilo que Deus nos dará ou daquilo que Ele fará por nós. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando eu olho para esse mundo tão terrível, que angústia que dá na minha alma, não é? Quando é que as coisas vão melhorar? Quando é que o ser humano vai deixar de ser tão mal? Quando é que a natureza vai entrar em ordem? Quando é que a justiça verdadeiramente será executada? Quando é que os corações vão se arrepender? Quando é que os filhos vão respeitar os pais respeitar os filhos? Quando as coisas certas vão começar a acontecer? Nós gememos nessa expectativa, porque é o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nosso coração isso. A gente olha para o mundo e vê que está tudo errado, e isso traz até angústia para nós. Está tudo fora de lugar. As pessoas não respeitam a palavra de Deus, as pessoas não respeitam a direção do Senhor, e às vezes, infelizmente, até dentro do nosso lar. Eu vejo dentro do meu próprio lar, aquele parente, o cônjuge, o filho, distante dos caminhos do Senhor, angustia a minha alma. Quando essa vida vai voltar para os caminhos de Deus? Quando ele vai entender que ele não está no caminho certo? Essa angústia que vem por nós é o quê? É a esperança futura que nós temos de que Cristo Jesus um dia vai nos libertar de toda a maldade desse mundo e da maldade que está no nosso próprio coração. Um dia a maldade desse mundo vai passar. Um dia a inveja, a falta de amor, a falta de misericórdia, isso vai passar. E até mesmo os meus próprios pecados serão destruídos, porque Deus vai me dar um novo corpo. E nesse novo corpo eu não sentirei mais as dores terrenas, mas também não sentirei mais aquilo que aflige a minha alma. Não sentirei mais as ansiedades da vida, as preocupações, o desespero,
aquele sentimento ruim do pecado que muitas vezes vem, e a gente luta contra isso, e a gente geme, clama ao Senhor, Senhor, tira isso da minha vida em nome de Jesus. Isso um dia vai passar, porque Cristo Jesus virá para buscar a sua igreja, e quando nós subirmos com Ele, nós teremos um novo corpo, um corpo não mais com enfermidade, um corpo não mais com pecado, mas um corpo à semelhança do próprio Cristo, santo e glorificado, para vivermos eternamente em paz com Deus no trono santo de amor. A esperança do ser humano não pode ser esse mundo. Porque até a natureza percebe, sabe que esse mundo não tem mais jeito. E até a natureza espera e sabe que Cristo Jesus voltará e aí sim Ele vai restaurar todas as coisas. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: até Cristo Jesus voltar, em que caminho eu estarei? Se eu estiver no caminho do Espírito, sim, eu subirei com Ele. Mas se eu estou no caminho da carne, então eu estou indo para o caminho da morte. Porque a carne será morta quando Cristo Jesus voltar, mas o Espírito será revivido para a glória de Deus. E eu preciso pensar em que caminho eu estou, qual caminho eu estou trilhando na minha vida, que caminho eu estou traçando. É o caminho do Espírito? É o caminho da vontade de Deus? Ou é o caminho da carne e do pecado? Sabemos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Irmão, o Espírito Santo de Deus nos capacita a lutar e a enfrentar a caminhada da vida. As minhas fragilidades, Ele as conhece. E Ele próprio intercede por mim. Como assim, irmãos? Sabe quando tu já está angustiado e tu dobra o teu joelho para clamar a Deus? Não é tu não, é o Espírito Santo que está dentro de você e te leva a clamar, e te leva a buscar, e te leva a adorar, porque tu não sabe nem orar, e nem eu. Não sabemos nem como orar. E é por isso que aquele que não tem a fé, aquele que não tem a Deus, ele não se submete à oração. Ele sofre a mesma angústia que nós, mas ele vai tentar solucionar o problema com a força do braço. Mas aquele que está em Cristo Jesus, o que ele faz angustiado? Ele dobra o joelho, ele clama a misericórdia, ele clama pelo milagre, ele clama pelo Senhor, porque o próprio Espírito está intercedendo por nós. O Espírito Santo entra na minha vida, me leva a dobrar os joelhos e a clamar a Deus. E louvado seja Deus por isso. Eu orei e Deus respondeu. O Espírito Santo de Deus intercedeu por mim. Não era eu orando naquela hora, era o Espírito Santo de Deus que estava dentro de mim, me colocou no pó para que eu clamasse ao Deus vivo e verdadeiro, e o próprio Espírito intercedendo por mim fez com que Deus olhasse para mim e tivesse misericórdia da minha vida. Que amor maravilhoso é esse, irmãos? Onde o próprio Deus nos convence a clamar, porque nem clamar nós sabemos fazer. Sem Deus, nada podemos fazer. Por isso nós podemos perguntar, que mérito nós temos? Nenhum. Ah, mas eu orei tanto para Deus tirar esse pecado do meu coração, mas foi o Espírito Santo que intercedeu por ti. Que mérito você tem? Que mérito eu tenho? Nenhum. A obra é dele, é toda dele, para a glória dele, para o louvor dele, pela graça dele, através dele na minha vida. Por isso, e depois nós vamos ler no capítulo 9, na semana que vem, nós somos vasos na mão do olheiro, de fato. É Ele que molda, preenche e transforma para ser um vaso de glória. O vaso por si próprio não se constrói, nem tampouco decide a sua utilidade. É aquele que o moldou ou aquele que o comprou que vai decidir. Nós fomos moldados por Deus e comprados pelo sangue de Cristo Jesus. É Ele quem utiliza a nossa vida para a sua glória da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer, para a glória do nome dEle, para a salvação da alma. Versículo 28, para a gente encerrar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem a altura ou a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa quão errada talvez possa estar a tua vida nessa noite, ou por quais caminhos de pecado tu trilhou, quais foram os erros que você cometeu, que eu cometi, ou qual é o mal, a tribulação, a angústia que tanto nos atribula, nada tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Essa é a minha esperança. A minha esperança está em saber que, mesmo diante de tantos pecados, o meu Deus me amou e morreu por mim na cruz e me salvou. Eu me aproprio sim desse amor e declaro: nenhuma condenação há sobre mim, mediante Cristo Jesus. Então, ainda que o diabo venha com as suas setas te acusar e te condenar, por talvez você ter cometido algum pecado, lembre-se que maior é a graça que está sobre você. Reconheça o pecado, arrependa-se e saiba que Cristo Jesus é poderoso para te perdoar e salvar novamente a tua alma. Não desista da caminhada. Não pense: olha, cometi esse erro, não tem mais jeito. Ou não olhe para outra pessoa e fale: essa pessoa está desse estado, ela tem essas atitudes, ela tem esse pensamento, ela age desse jeito, ela já fez isso, ela já fez aquilo, ela não tem mais jeito. Não depende do que nós fizemos ou fazemos, é a graça de Cristo Jesus. O que você tem que falar para essa pessoa? Creia em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa do Evangelho. Creia em Cristo Jesus e você será salvo. Aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Quem? Todo tipo de gente, do mais correto até o mais profano. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por que nós invocamos o nome do Senhor? Aí já é a primeira deixa para o que vai ser falado semana que vem. A soberania de Deus em escolher aqueles a quem Ele destinou para a salvação. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu. Esse conhecer aqui você já viu na Bíblia, quando fala que Abraão conheceu Sara e aí tiveram um filho, por exemplo. É um conhecer íntimo. Poderia dizer, aqueles que amou, aqueles que teve intimidade, ou seja, Deus nos amou antes mesmo de nós existirmos. Antes do mundo ser criado, Deus já havia nos amado. E quando estávamos no ventre de nossas mães, Ele já havia nos separado para sermos seu povo. Mas desde que eu nasci, eu passei a vida toda tão desgarrado. Deus já sabia o momento exato e te conduziu para o momento exato em que tu dobrarias o teu joelho e se converteria a Ele. Não foi por acaso que, de repente, aquela pessoa falou do Evangelho para você. Não foi por acaso que, de repente, tu ouviu uma pregação e se converteu. Não foi por acaso que alguém te chamou, te falou: olha, vem para a igreja, preguei, não. Deus conduziu a tua vida exatamente para chegar naquele momento,
Porque desde o princípio, antes mesmo de você nascer, Ele já havia te amado. E já havia determinado o dia e a hora que Ele ia salvar a tua alma. O que diremos, pois, diante disso? Quem vai nos separar desse amor? Se nem eu mesmo, com todos os meus pecados, consigo me separar desse amor, que excede o entendimento, eu pergunto, quem vai nos separar desse amor? É impossível, irmãos. Não tem como. Não tem como separar o amor de Deus do seu povo. Ele é eterno como o Senhor. Creia no amor de Deus pela tua vida. Creia na graça de Deus. E creia no poder que esse amor tem para transformar o teu viver. Não despreze o amor de Deus continuando vivendo uma vida de pecado longe da presença do Senhor. Mas veja o quão grande o amor de Deus é sobre a tua vida e reconheça esse amor se arrependendo dos teus pecados e confessando Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque esse amor que Ele derramou sobre você, ninguém jamais teria poder de fazer. Um amor que vence até mesmo a rejeição é o amor de Deus por nós. E quantas vezes tu já não rejeitou Cristo Jesus? E constantemente não rejeitamos os caminhos dele quando pecamos. Vivemos rejeitando e ele vive nos chamando de novo para a sua graça. Vivemos pecando e ele vive nos perdoando de novo. E eu convido a você essa noite a, através de mais um estudo do Evangelho, através de mais um estudo da Palavra de Deus, trazer à memória aquilo que Cristo fez e faz na tua vida. Pôr no teu coração, de fato, de onde Cristo te tirou e todos os caminhos que tu tem trilhado, e talvez se há algum caminho que não esteja correto, eu convido nós como igreja a dobrarmos as nossas cabeças, fecharmos nossos olhos e clamarmos, Abba, Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero valorizar o teu amor e quero viver para a glória do teu nome. Feche seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, Senhor, é tão difícil nós entendermos esse amor, Senhor. Às vezes achamos o amor uma coisa tão simples, mas quando nós nos deparamos com um amor desse, chega em algumas vezes a ser até um pouco confuso. Como pode um amor tão grande por alguém tão pecador como eu? Como pode o Senhor me amar, não havendo nada em mim que mereça esse amor? Eu não entendo, meu Deus. Mas, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio no teu amor. Eu creio na tua graça. E é por isso, Deus, que eu clamo, perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu andei por caminhos tão errados. E mesmo já estando no teu caminho, eu me desvio tantas vezes, Senhor. Às vezes sem nem mesmo perceber, porque o pecado já está entranhado na minha carne, que eu nem sinto às vezes, Senhor. Vem com teu Espírito Santo, ó Deus, enche a minha vida, Senhor, intercede por mim, me leva a orar, me leva a clamar, ó Deus, me coloca em situação de humildade, Senhor, para que eu verdadeiramente possa me arrepender dos meus pecados e confessar novamente Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, que as acusações do homem, ou até mesmo do próprio Satanás, Senhor, não me tirem jamais do teu caminho, pois o meu pecado, Senhor, foi lançado no mar do esquecimento, o Senhor não se lembra mais dele. Ó, Senhor, como é bom desfrutar da tua liberdade. Como é bom saber que ainda que as pessoas me acusem, o Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor me perdoa. Não há mais nenhuma condenação sobre mim. Talvez possam até lembrar-se do meu pecado. E eu também posso me lembrar do meu passado. Mas não é, Senhor, como escravo dele ou com angústia. Mas eu lembro agora com alegria, porque eu vejo a transformação que o Senhor fez na minha vida. Eu reconheço onde eu estava e onde eu estou agora, graças a Ti, Senhor. Eu reconheço que agora eu sou filho de Deus. E esse título, esse milagre, Senhor, essa bênção é muito maior do que qualquer coisa que eu possa desejar nessa terra. Eu sou filho de Deus, mediante a graça em Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador.
Obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado pelo perdão do meu pecado. Obrigado. Eu te agradeço e te louvo no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém.